Será que estamos perdendo a capacidade de dialogar em sociedade? Bom dia! Meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. Vivemos tempos em que narrativas divergentes moldam a nossa percepção da realidade. Você já parou para pensar como diferentes grupos podem interpretar os mesmos eventos de formas opostas? Hoje vamos discutir com base nas ideias de Jonathan Haidt, como as intuições morais e o radicalismo político influenciam na construção dessas narrativas e suas consequências para a sociedade. Jonathan Haidt, psicólogo social, afirma que as decisões morais são guiadas por intuição e emoções, não pela razão. Nessas intuições criam base para as narrativas que justificam os nossos comportamentos e alinhamentos políticos. Para Haidt, é como se fôssemos advogados emocionais, buscando argumentos que confirmem o que sentimos. As 6 funções morais identificadas por Haidt como sendo o cuidado, a justiça, a liberdade, a lealdade, a autoridade e a pureza, nos ajudam a explicar por que grupos diferentes constroem narrativas distintas sobre o mesmo evento. Por exemplo, um contexto de polarização política, cada lado tende a interpretar os fatos de acordo com seus valores que mais prioriza. Um exemplo emblemático disso no Brasil foi o 8 de janeiro de 2023. Durante esse episódio, manifestantes invadiram prédios públicos em Brasília, o que rapidamente foi classificado como um ataque à democracia por algumas narrativas. No entanto, há setores que interpretam eventos como resultado de uma provocação ou manipulação promovida por outros interesses políticos. Essa divergência pode ser analisada sobre o prisma das ideias de Haidt. Para ele, quando grupos políticos veem o outro como uma ameaça moral, ambos se fecham em suas respectivas narrativas, reforçando as suas visões por meio de redes sociais e círculos ideológicos. Isso resulta no que Haidt chama de um tribalismo político, no qual as disputas não são apenas sobre ideias, mas sobre identidades morais. Para além disso, essa polarização pode gerar desconfiança generalizada. Em 2024 e 2025, por exemplo, no Brasil e no mundo, vemos o impacto dessa dinâmica em debates sobre questões ambientais, econômicas e de direitos humanos, onde cada lado constrói uma versão que favorece os seus valores e interesse. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Estamos realmente interessados em entender o outro ou apenas confirmar as nossas crenças? Para Haidt, a superação desse impasse exige um exercício de humildade. Reconhecer que nenhum lado possui toda a verdade e que a realidade é complexa. Este é o primeiro passo para um diálogo genuíno. Do ponto de vista filosófico, isso ecoa ao conceito aristotélico de virtude, que busca equilíbrio entre os extremos. Projetos que incentivam a convivência democrática, como fóruns de debate que unem diferentes grupos, são exemplos práticos de como podemos sair desse círculo de polarização. No Brasil, iniciativas locais têm mostrado que, quando há disposição para ouvir, é possível encontrar soluções que conciliem interesses divergentes. Nos livros de Jonathan Haidt, como por exemplo A Mente Moralista, dentre outros trabalhos, são exploradas as consequências psicológicas e sociais da polarização e do tribalismo político, que também pode ter repercussões psiquiátricas. A polarização e o constante confronto entre narrativas opostas geram estresse emocional, especialmente em ambientes como redes sociais, onde o tribalismo político é intensificado. Assim, as pessoas podem experimentar ansiedade ao se sentirem obrigadas a defender constantemente suas crenças ou ao lidarem com ataques diretos à sua identidade moral. Tal polarização
Política constitui para a desconfiança nas instituições, nas outras pessoas e até nos amigos ou famílias com opiniões diferentes. Esse clima de desconfiança pode levar a um quadro de paranoia ou isolamento social, ambos associados a transtornos mentais. Indivíduos que não se identificam plenamente com nenhum grupo político podem sentir-se isolados e sem pertencimento, o que pode desencadear sentimentos de depressão. A tribalização moral e política reforçam pensamentos binários, nós contra eles. Essa rigidez pode exacerbar traços de transtornos de personalidade, como o transtorno obsessivo-compulsivo, e limitar a empatia. Haidt argumenta que o uso intensivo das redes sociais amplifica conflitos e fomenta o tribalismo, criando ambientes de hostilidade que prejudicam o bem-estar emocional. Jovens, em particular, têm sido identificados como mais vulneráveis aos impactos de interação da polarização online, enfrentando maiores riscos de depressão e de baixa autoestima. Quando grupos veem seus adversários como uma ameaça moral, isso pode levar à desumanização, o que está associado ao aumento da agressividade e à diminuição da capacidade de resolução pacífica dos conflitos. A incapacidade de dialogar com o outro de maneira construtiva pode levar a sentimentos de frustração e de impotência que, em casos extremos, podem resultar em quadros depressivos ou em distúrbios de humor. O radicalismo político e as narrativas conflitantes são desafios do nosso tempo, mas como vimos, as ideias de Haidt nos oferecem ferramentas para compreendermos, superar essas divisões. Que tal refletir sobre como lidar com essas narrativas opostas no nosso dia a dia? Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.